Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 5. Segunda parte. Cestos de frutos e cântaros com abundante provisão de suco de uvas foram artisticamente espalhados entre os bancos de mármore. O corpo musical da herdade, constituído por escravos jovens, foi trazido à reunião. Garbosos moços, empunhando liras e alaúdes, tambores e sistros, improvisavam melodias alegres. Dividia-se a fazenda em duas correntes partidárias, a dos servidores cristãos, inflamados de júbilo e esperança, dirigidos pelo otimismo de Pontimiana, e a dos cooperadores, devotos dos deuses olímpicos, capitaneados por Alésio, que não enxergavam o acontecimento com bons olhos. De um lado surgiam preces e sorrisos de fraternidade, mas de outro apareciam impropérios e rostos sombrios. Com a sabedoria do apóstolo e com a ingenuidade da criança, o irmão Corvino penetrou o recinto perfumado, conduzindo 3 dezenas de petizes em singela apresentação. Orientados pelo mentor, chegaram cantando um hino simples que exprimia caricioso voto de paz. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. As vozes humildes assemelhavam-se a um coro de anjos que o bosque recebesse pelas asas do vento. Tassiano acolheu bondoso a colmeia infantil. 2 bailarinos executaram números cômicos enquanto a petizada se ria, feliz. Alguns jogos inocentes foram postos em prática. 6 meninos recitaram poesias de nobre delicadeza através de monólogos e diálogos que encantaram a assembleia, da qual constavam muitas dezenas de escravos em trajes festivos. Em certo momento, Tassiano tomou a palavra, referindo-se aos ideais da pátria e da raça no engrandecimento da humanidade. Logo após, a merenda farta espalhou o contentamento culminante. O prestimoso jardineiro, que se fizera o afortunado credor de tantas atenções, trouxe ao jovem Patrício o menor da turma. Era Silvano, um menino de 5 anos apenas, filho de um legionário que morrera no porto. A desditosa viúva, atacada pela peste, confiara-lhe o garoto, semanas antes. Tassiano abraçou-o com sincera ternura, dirigindo-lhe a palavra carinhosamente. O irmão Corvino declarou que lhe cabia providenciar o regresso das crianças e, por isso, designava Silvano para dizer uma prece pela felicidade do anfitrião. O pequeno submisso, trocando jubiloso olhar com o orientador, procurou o centro da praça. O momento era de extrema expectativa. Todos os circunstantes entreolharam-se, aflitos. O pupilo de Vetúrio acompanhava a cena, sorridente, certo de que seria lembrado numa oração comum às divindades. O pequeno, de cabeça erguida ao céu, como um soldadinho triunfante, começou a falar comovidamente. Jesus, nosso divino mestre, ajuda-nos. Nesse instante, porém, súbita palidez cobriu a face do moço Patrício. A fisionomia, dantes calma e educada, tornou-se-lhe irreconhecível. Feroz expressão eclipsou-lhe a alegria. Repentinamente convertido numa fera humana, rugindo cólera, clamou terrível.
Abaixo os nazarenos, abaixo os nazarenos. Maldito Corvino, maldito Corvino. Que desgraça! Quem se atreveu a introduzir cristãos em minha casa? Farei justiça, justiça. Acabarei com esta praga. Penosa surpresa dominou o recinto. O paternal benfeitor aproximou-se dele e implorou: piedade, piedade. Tassiano, contudo, não viu as lágrimas que fulguravam nos olhos dele. Recuando, desesperado, respondeu em voz seca: piedade? Reparem o velho refrão dos imundos galileus. E agitando um bastão de ponta metálica, rugia estentórico: fora daqui, para fora daqui, gênios infernais, víboras do monturo, filhos das trevas, para fora daqui. O jovem parecia possesso de demônios do crime, tal a máscara de indignação e perversidade que lhe surgira no rosto. Os pequerruchos tremiam imóveis. Entre eles e o filho encolerizado, o coração de Varro não sabia o que fazer. Muitos servidores do grupo de Alésio passaram a gargalhar ruidosamente. Tassiano relanceou os olhos na assembleia e bradou para o capataz, que conhecia como sendo o mais ferrenho inimigo dos cristãos: Epípodo, traze o cão selvagem, expulsemos a canalha, aniquilemos os embusteiros. O escravo não hesitou. Atendeu, presto, e em poucos instantes aproximava-se um cão enorme, a ladrar e a rosnar com fúria. Os meninos debandaram aos gritos, dilacerando-se muitos deles na ramaria espinhosa das roseiras em flor. O irmão Corvino, atônito, procurava acalmar os ânimos. Entretanto, a fera alcançou o caçula, abocanhando-lhe o corpo tenro. Aos gemidos de Silvano, a esposa de Alésio avançou, corajosa, e arrebatou a criança, contendo energicamente os movimentos do furioso mastim, que obedeceu em ganidos estridentes. Apressou-se Varro a recolher o pequeno ferido, que chorava a esvair-se em sangue. Aflito, tentava aliviá-lo, enquanto Tassiano, desvairado, se dirigia ao interior doméstico, repetindo: todos pagarão, todos pagarão. Rufo, velho escravo da quinta, abeirou-se do presbítero, oferecendo-lhe os préstimos. O religioso aceitou-lhe a cooperação, rogando-lhe reconduzisse os meninos ao lar, de modo a ocupar-se de Silvano, como se fazia mister. Dispôs-se ao regresso, aconchegando a inocente vítima de encontro ao peito. Caminhava lentamente no trecho isolado que ligava a residência de Vetúrio à cidade, absorto em escuros pressentimentos. O menino, de tórax aberto, confrangia-lhe a alma. Em dado momento parou de gritar, embora a hemorragia prosseguisse, abundante. O irmão Corvino percebeu-lhe a queda de forças e buscou repousar sobre vetusto carvalho a fim de ouvi-lo. O pequerrucho fitou nele os olhos embaciados pela agonia. Varro, em pranto, inclinou-se paternalmente e perguntou com carinho: estás recordando Jesus, meu filho? Estou sim, senhor, respondeu em voz débil, mas, revelando-se muito distante das questões transcendentes da fé, flor humana sequiosa de ternura, exclamou para o benfeitor: papai, abrace-me, tenho frio. Quinto Varro compreendeu. Estreitou-o contra o coração, como se desejasse aquecê-lo com o calor da própria alma. Tudo em vão. Silvano estava morto. O doloroso acontecimento traçava sombrios horizontes ao futuro da igreja. Abatido e desencantado,
o presbítero perguntava a si mesmo se não fora precipitado na visita. Entretanto, refletia, seria leviandade oferecer a alguém o que possui de melhor, com pureza de sentimento? Guardava nos pequenos aprendizes do Evangelho a coroa do seu trabalho. Poderia ser acusado pela circunstância de tudo fazer por despertar um filho para a verdade? Como entender-se com Tassiano sem tanger-lhe as fibras mais íntimas? Restabelecido no equilíbrio físico, o jovem seria convocado à vida social intensa. Conhecer-lhe-ia o ministério. Seria constrangido a decidir-se. Não seria, pois, aconselhável informá-lo indiretamente quanto às suas atividades cristãs? E que melhor maneira de fazê-lo, além daquela de apresentar-lhes os seus princípios numa demonstração prática de trabalho? Se o filho não conseguisse ouvir qualquer referência à Boa Nova, através dos lábios de uma criança em prece, como suportaria qualquer alusão a Jesus em discussões estéreis? Não podia ele, Varro, hesitar entre qualquer sentimento pessoal e o Evangelho. Seus deveres para com a humanidade superavam-lhe as ligações consanguíneas. Embora reconhecesse semelhante verdade, entendia lícito operar de algum modo em favor do filho querido. Tassiano, porém, mostrara-se impermeável e rígido. Parecia muito distante de qualquer acesso à própria justiça. Petrificara-se-lhe a mente no orgulho racial e na falsa cultura. Pela explosão de cólera a que se atirara, ao ouvir a simples enunciação do nome do Cristo, denunciara o antagonismo, talvez irremediável, que os separava. Profundamente consternado, entregou-se ao refúgio da oração. Na comunidade evangélica, ninguém comentou desfavoravelmente os tristes sucessos que redundaram na morte da criança. O irmão Corvino era demasiadamente respeitado para provocar qualquer crítica desaiosa à sua conduta. Nos ajuntamentos da cidade, contudo, o assunto crescia esfervilhante. As correntes de opinião nascidas em casa de Vetúrio distendiam-se agora por todos os lugares. Para a maioria dos espectadores, Tassiano era apresentado na condição de um herói, empunhando o gládio vingador das divindades olímpicas, mas, para o grupo simpatizante do cristianismo, surgia como símbolo terrível de novas perseguições. Os cristãos, comumente, eram acusados de encantamentos vergonhosos e detestáveis e de práticas de bruxaria, das quais o infanticídio fazia parte. E por isso, não faltou quem visse na morte de Silvano alguma coisa relacionada com feitiçaria e operações mágicas. Quadros terríveis foram pintados pela imaginação do populacho exaltado, e a viúva Mércia, mãe do menino morto, foi convocada à acusação. Nessa atmosfera asfixiante, o filho de Cíntia começou a receber a visita de romanos destacados, que lhe felicitavam o espírito reacionário e vigilante. Revigorado por semelhantes aplausos, sentia-se o rapaz habilitado para atuação de maior vulto. O próprio questor Quirino Eustáquio, velho patrício aposentado das lides políticas, mas influente junto à propetura da Gália Lugdunense, veio ter com ele para saudações em estilo pomposo. Dentre os assuntos tratados, não podia faltar o tema preferido. Acredito que a mocidade romana não poderia enviar-nos à província mais digno embaixador. Encareceu o cortesão com o calculado timbre de voz das pessoas entregues à bajulice. A deplorável doutrina dos judeus proscritos insinua-se assustadoramente, ameaçando-nos as tradições.
Esta cidade vive cheia de anacoretas da Ásia, de profetas vagabundos, de pregadores e fantasmas. Domiciliado aqui, desde os bons tempos de nosso magnânimo imperador Sétimo Severo, que os deuses conservam em sua glória divina, posso afirmar a minha convicção de que o movimento não passa de loucura coletiva, capaz de arrastar-nos à perdição. Sim, sem dúvida, observou o jovem satisfeito, compete-nos recuperar o culto da pátria. A nosso ver, grande conjugação de energias se faz indispensável, a fim de extinguirmos a quadrilha maléfica. Não compreendo em que poderia repousar a grandeza de uma doutrina cujos prosélitos se mostram honrados com o cutelo na cerviz. Em Roma, tive conhecimento de muitos processos alusivos às repressões e espantei-me com o teor das respostas dessa gente infeliz. Repudiam os deuses com uma disfarçatez de assombrar. Creio que as autoridades deveriam promover um expurgo social em grande estilo. O interlocutor, com o riso irônico de velho fauno, admiravelmente apresentado, acentuou malicioso. Em razão disso, rejubilamo-nos com a sua presença. Se a juventude patrícia não formular uma reação à altura de nossas necessidades, rumaremos para a decadência. A sua coragem na expulsão desse remitente corvino é um desafogo para nós. Recebi a notícia como justo regalo. Estou convencido de que a nossa fé se sente agora menos ofendida. Não vemos com bons olhos esse homem estranho, cuja procedência é ignorada de todos. Para mim, não passa de um aventureiro ou de um louco a perturbar-nos o caminho. O enteado de Vetúrio, mordiscando-se de curiosidade, indagou com interesse. Não se sabe assim quem é ele? Por que mistérios guarda consigo tamanha cultura a estagnar-se em serviços de jardinagem? O interlocutor piscou os olhos astutos e acrescentou. Quem sabe, insinuou-se no espírito popular com incrível desenvoltura. Há quem o tome por santo. Contudo, inclino-me a crer que não passe de algum feiticeiro cercado de seres infernais. Trazia a aparência de um vagabundo quando surgiu aqui. Pouco a pouco, adquiriu a fama de curar pelas preces nazarenas com imposição das mãos, e a primeira casa importante que lhe caiu nas garras foi a de Artêmio Cimbro, cuja filhinha, ao que dizem, sofria grandes perturbações mentais. Experimentado o tratamento de Corvino, parece que a menina se impressionou favoravelmente, recuperando-se então, qual se fora um milagre. Daí para cá, fez-se o jardineiro da nobre família, que o introduziu em residências outras. Da sua vida profissional, é tudo quanto sei. Das atividades do mago, porém, muita teria a dizer se pudesse. Refere-se o vulgo a 1000 coisas. Se fossem apenas os plebeus a se mostrarem maravilhados. Entretanto, temos alguns patrícios ilustres enleados na rede. Dizem alguns que a palavra dele está revestida de miraculoso poder. Afirmam outros que ele cura as mais complicadas enfermidades. É estranho ver uma cidade como esta a desvairar-se por este modo, comentou Tassiano com interesse. Por isso mesmo, necessitamos de elementos renovadores. A sua decisão, rechaçando Corvino, é sumamente confortadora. Ele é incompetente para conduzir crianças, mesmo desprezíveis. Sei que Artêmio lhe advoga causa, mas estou convencido de que poderemos interromper-lhe, doravante, as mistificações. Zenóbio, um velho amigo que foi alto dignatário da imperial munificência, comunicou-me ontem à noite, informado por fontes dignas de crédito, que o menino morto fora encaminhado aos dentes do cão pelo próprio Corvino.
a fim de que a malta cristã obtivesse sangue inocente para os mistérios negros das reuniões que praticam. É notório que ele foi a única testemunha do ato final. E baixando o tom de voz, perguntou: teria o dileto amigo observado isso? Seria muito importante registrar o fato através de sua própria boca. Tassiano, de rosto esfogueado, a exprimir o choque de contraditórias emoções, esclareceu presto. Nada posso adiantar nesse sentido. Quando ouvi o nome do crucificado, a revolta subiu-me à cabeça. Não tive olhos senão para defender a nossa propriedade contra a influência pestilencial. Determinei a soltura do cão de guarda, possuído de extrema desesperação. Não me cabe, por isso, asseverar aquilo que não verifiquei por mim mesmo. Quirino, porém, mordeu os lábios, contrariado, e ajuntou: fique certo, contudo, de que as coisas não terão ocorrido de outro modo. Reajamos em conjunto. Nossos escravos não podem continuar à mercê de bruxos inconscientes, e nem será lícito permitir que pessoas de nossa condição social se deixem embair sem defesa. Nisso, achamo-nos de pleno acordo, salientou o rapaz resoluto. De minha parte, pretendo corrigir e selecionar a comunidade de servidores. E que plano traçou para esse serviço? Gostaria de agir em minha casa com uniformidade de vistas. Aguardo a vinda de meus pais em breves dias, que trarão consigo Helena, a minha futura esposa. Como passarei a residir aqui depois do meu casamento, antecipei-me a eles, a fim de adaptar a vida da propriedade aos hábitos de minha família, e de modo a afeiçoar-me às usanças da província. Não desejo, todavia, que os meus encontrem os disparates surpreendidos por mim. Pretendo reunir todos os servos, a fim de prestarem juramento aos deuses que veneramos. Afastarei quem fugir ao justo compromisso. Em seguida, penso instituir em casa o culto de Cíbele, começando com uma cerimônia processional pelo nosso bosque. É indispensável purificar os costumes e usares. Quirino concordou, entusiástico, e prometeu aderir ao programa. Não somente faria o mesmo em seu domicílio, mas convocaria os amigos a acompanhá-lo. Estimava Opílio Vetúrio de longos anos e felicitava-se por ver-lhe a organização doméstica zelosa e bem guardada. Realmente, depois de alguns dias, quando os sofrimentos da peste desapareciam no ouvido comum, Tassiano promoveu a grande assembleia do lar para a reafirmação de fidelidade aos deuses. Em vastíssima dependência da herdade, uma soberba estátua de Cíbele fora instalada para a recepção dos votos gerais, enquanto que à direita da imagem, no alto palanque paramentado de seda carmesim e fios dourados, instalaram-se Tassiano, 2 sacerdotes populares da deusa e o casal de mordomos, Alésio e Pontimiana. Numa extensa galeria, consideravelmente elevada, junto às portas de acesso ao grande recinto, a nobreza citadina, trazida por Eustásio, rejubilava-se com as cerimônias. Embaixo, acotovelavam-se todos os servidores da família, dentre os quais alguns artistas que repetiam cânticos consagrados à divindade. Num pequeno altar, graciosamente florido, a imagem que Vetúrio importara de Pessinunte, figurava-se uma testemunha impassível. Cíbele, ladeada por 2 leões, esculpida em mármore imaculado, representava realmente o símbolo de uma civilização bruxuleante, à frente do olhar indagador e triste de dezenas de escravos, sob a orgulhosa exibição dos senhores. O primeiro a aproximar-se, criando naturalmente um padrão para ser imitado,
foi Tassiano, que, reverente diante do ídolo, declarou em voz alta: sob a invocação da divina Cíbele, mãe dos deuses e mãe nossa, juro irrestrita fidelidade às crenças e tradições dos nossos antepassados e perfeita obediência aos nossos eternos imperadores. Frenéticos aplausos coroaram-lhe as palavras. Um hino sacro, acompanhado por flautas frígias, fez-se ouvir cadenciado e melodioso. Em seguida, Alésio desceu do trono improvisado e, dando a ideia de que a cena havia sido previamente estudada, pronunciou respeitosamente os mesmos votos. Logo após veio Pontimiana. A nobre senhora parecia doente e fatigada. Adivinhava-se-lhe a luta íntima. Palidíssima, enviou ao marido suplicante olhar, mas pela expressão rude com que Alésio a fitou, era possível imaginar os duros conflitos em que se haviam empenhado antes da cerimônia. Contida pelos olhos frios do companheiro, a orientadora da casa enxugou as lágrimas e repetiu pausadamente as mesmas palavras, negando assim a fé cristã que lhe atribuíam. Triunfante sorriso pairou na máscara fisionômica de Alésio, enquanto se alastrava, cochichado sussurro, em enorme agrupamento de servidores. Notas de amargurado assombro surgiram em vários rostos. Todos os escravos, um a um, alguns enfáticos e outros humilhados, reafirmaram as frases pronunciadas inicialmente pelo Senhor. O último foi Rufo. Epípodo, o capataz, conhecia-lhe a firmeza de opinião e por isso deixara-o para o fim, temendo qualquer irregularidade tendente a estabelecer a indisciplina. De semblante austero, evidenciando aceitar plenamente as responsabilidades daquela hora, ergueu o bronzeado perfil, como se procurasse o céu e não a estátua impassível, exclamando em voz cristalina e dominadora: juro respeitar os imperadores que nos governam, mas sou cristão e renego os deuses de pedra, incapazes de corrigir a crueldade e o orgulho que nos oprimem no mundo. Um burburinho percorreu a assembleia. Tassiano dirigiu-se em voz baixa ao sacerdote mais idoso, e esse, assumindo a função de juiz, clamou para o servo em tom autoritário: Rufo, não te esqueças de tua condição. Sim, concordou o interpelado, valoroso, sou escravo e sempre servi aos meus senhores com lealdade, mas o espírito é livre. Somente a Jesus Cristo reconheço por verdadeiro Senhor. Exijo que te retrates perante Cíbele, a sublime mãe dos deuses. Nada fiz que não esteja aprovado pela retidão de minha consciência. Abjura e serás perdoado. Não posso. Sabes quais são as consequências de tua irreflexão? Creio falar com perfeito conhecimento de minha responsabilidade. Entretanto, quaisquer que sejam os resultados de meu gesto, não devo recuar perante a minha fé. Rufo relanceou o olhar pelos circunstantes e notou que dezenas de companheiros concitavam-no à resistência. Pontimiana, algo desafogada, enviava-lhe em silêncio muda mensagem de bom ânimo. Abjura, abjura, trovejava a voz do padre com aspereza. Não posso, repetiu Rufo imperturbável. Depois de ligeira confabulação com o jovem patrício, o improvisado julgador convocou Epípodo ao chicote. Rufo, por ordem do algoz, despiu a túnica de gala que envergara para a festa e ajoelhou-se de mãos para trás. O trançado fino e cortante lambeu-lhe a pele nua por 3 vezes, provocando sangrentos vergões, mas o escravo não tremeu. Ainda há tempo, infeliz.
bradou confundido o sacerdote da Magna Mater. Abjura e a tua falta será relevada. Sou cristão, reiterava Russo sereno. O castigo poderá conduzir-te à morte? O sofrimento não me intimida. Suspirou a vítima com humildade. Jesus conheceu o martírio na cruz para salvar-nos. Morrer por fidelidade a Ele é uma honra a que devo aspirar. O látego visitou-lhe o dorso com violência, abrindo-lhe feridas sangrentas. Mas, percebendo o mal-estar que a cena de selvageria impunha ao recinto, Tassiano recomendou fosse o escravo recolhido ao cárcere, até resolver quanto à definitiva punição. Terminado o serviço, começou a solenidade processional. O filho de Cíntia desejava uma purificação completa da propriedade. Considerável multidão apinhava-se nos pátios da casa, aguardando o cortejo. A estátua de Cíbele foi colocada sobre riquíssimo andor de prata ornamentado de lírios. Jovens pares, rigorosamente vestidos de branco, simbolizando a castidade e a beleza, abriam alas à frente, dançando, em ritmos graciosos, ao toque de flautas e pandeiretas do culto. Em seguida, todas as senhoras presentes, conduzindo palmas aromáticas, anunciavam o ídolo que, suportado pelos ombros de Tassiano e de outros rapazes consagrados à deusa, se fazia seguir pelos sacerdotes em orações do rito frígio e pelos incensadores. Depois dele, uma jovem de rara beleza carregava o cutelo sagrado. Acompanhando-a, vinha o conjunto de musicistas, usando trompas, flautas, símbalos, tímpanos e castanholas, nos cânticos votivos, cujos trechos harmoniosos se perdiam no matagal. Os dignatários e os principais vinham em fila, silenciosos e reverentes, e ao fim do préstito congregava-se a massa de escravos, mudos e tristes. Os hinos de louvor à Mãe dos Deuses embalsamavam o bosque de doce melodia, interrompendo os chilreados pássaros assustados. A procissão, em diversas fases, contornou a herdade através do arvoredo bem cultivado e das vinhas extensas, tornando a casa onde Cíbele foi restituída ao templo minúsculo que Opílio Vetúrio, em outro tempo, lhe erigira em pleno jardim. Tassiano, tomando a palavra depois das preces dos sacerdotes, agradeceu a presença dos religiosos, das autoridades e do povo, enaltecendo a sua confiança na proteção das divindades olímpicas. Dispersou-se a colorida assembleia. Entardecia. Sozinho agora, no amplo terraço, de onde podia descortinar o horizonte lavado e límpido, o jovem, instintivamente, recordou o irmão Corvino, a morte de Silvano e a reação de Rufo, e, sem perceber, começou a lutar com a influência do Cristo, não mais em derredor das próprias ideias, mas dentro mesmo do coração.